Mas quando eu tomei conhecimento, eu fui ver uma entrevista, né? E eu acreditei no profeta assistindo um vídeo de 8 minutos. Um vídeo de 8 minutos me converteu. E eu disse no meu coração, naquela noite, se este homem, Cacau Felipe, não é um profeta de Deus, nunca existiu profeta sobre a terra. Se este Cacau Felipe não é um profeta de Deus, o William Branham não foi um profeta de Deus. E ele estava falando de coisas que eu já sabia, como, por exemplo, que uma mulher não pode ter um ministério, que uma mulher não pode ter uma pastora, uma pregadora. Isso eu já sabia, não era novidade para mim. Agora, cada pessoa tem a sua maneira de acreditar, e Deus trabalha de muitas formas. Por exemplo, há pessoas que levam de 1 a 2 anos para crer no profeta. Depois de ler o livro, de fazer perguntas, depois de ser explicadas as perguntas, então eles acreditam. A mulher samaritana talvez não levou 5 minutos para crer em Jesus. O Natanael talvez não levou 5 minutos para crer em Jesus. Agora, eu assisti um vídeo de 8 minutos, e pelas palavras eu acreditei. Então, não posso dizer o que me levou, de fato, a acreditar no profeta, porque antes de eu ler o livro, antes de eu assistir às suas entrevistas, antes de eu fazer qualquer pergunta, eu já acreditei. Depois é que eu fui saber o que ele pregava. E quando o profeta diz em Cacau capítulo 1, que todas as igrejas da terra são portas para o inferno, aquilo, entre elas os branamistas, aquilo deu um nó na minha garganta. Quando o profeta dizia que aquele pastor que eu mais admirava, que é o pastor branamista Joaquim Gonçalves, de Goiânia, o homem que eu mais admirava na terra era um demônio, aquilo deu um nó na minha garganta. Mas eu já acreditava. E eu já estava no meio do Mar Vermelho. Eu tinha que terminar de atravessar. Então, foi assim que eu acreditei no profeta. Só depois é que eu fui ver o que esse profeta pregava. Certo. Então, na verdade, foi uma questão de fé. Agora, veja bem, quando você fala assim, vamos lá, você está dizendo assim, ó, demorou pouco tempo para Natanael acreditar. Só que você tem que entender uma coisa, né? Os judeus, eles tinham um bom conhecimento das escrituras, né? E os judeus, de certa forma, já esperavam o nascimento, a vinda do Messias, provavelmente por cálculos das 70 semanas da profecia de Daniel. Então, eles sabiam mais ou menos que era naquela época que apareceria o Messias. Tanto que o rei Herodes, né, quando os reis magos, né, os astrólogos ali vão conversar com ele faz assim questionamentos, né? Olha, nessa época, onde é que ele vai nascer? Então as pessoas já esperavam. Agora, o que eu penso é assim, né? Você disse assim que já acreditava. Por exemplo, eu também já acredito que ministério feminino está errado na Bíblia. Entendeu? As igrejas que têm pastoras, elas estão em erro doutrinário. Isso aí, as igrejas tradicionais já ensinam há muito tempo. Agora, o que eu acho estranho é o seguinte, vocês parecem que não acreditam na Trindade. Você pessoalmente nega, pelo que eu já vi, que Jesus Cristo é o mesmo Deus que o Pai. Qual que é a sua opinião sobre isso, o apóstolo Deltamar? Ok, só me permita fazer um comentário sobre a sua pergunta, que eu me esqueci. É sobre ter vários profetas sobre a terra. Porque se tivesse apenas um único profeta, todas as pessoas acreditariam. E Deus não irá salvar todo mundo. Então é necessário que, junto com aquele que é o verdadeiro, tenha os falsos, para que os filhos do diabo se percam. No tempo do Moisés, poderiam outros se levantar lá, como Janes e Jambres, para mostrar que também eram profetas, o Datão, o Coré, o Abirão, para mostrar que era profeta, o Balaão e assim por diante. No tempo de Jesus, o Gamaliel, em Atos, diz que antes de Jesus havia levantado um Teudas e também um Judas, e haviam feito grandes coisas e conquistado uma multidão de homens, levou 400 para o deserto. Então, isso sempre houve. Isto não é a primeira vez que está acontecendo. Agora, os filhos de Deus têm uma inteligência neles que farão com que eles reconheçam o profeta do seu tempo. Não é uma questão de inteligência, de sabedoria humana, porque o Anás e Caifás, que eram os mais sábios entre os judeus, foram ao inferno. E agora pessoas simples, como a mulher samaritana, como o ladrão da cruz, como Pedro, Tiago, acreditaram em Jesus para ser salvo. Tudo é uma questão de predestinação, que eles serão salvos. Quanto você pergunta sobre a Trindade, nós não acreditamos em uma Trindade de pessoas. Então, depende do que fala sobre Trindade, né? Porque Deus, de fato, é um Deus trino, mas não em pessoas, mas em manifestação. Então, nós acreditamos em um único Deus. Não existe Deus
e mais Jesus Cristo. Não existe um trono no céu e Deus sentado em um trono, Jesus sentado em outro trono, e um trono vazio porque o Espírito Santo está na terra. Isso é uma fantasia. Existe apenas um único Deus, e este é Jesus Cristo. Então vocês são unicistas, seria o melhor termo. Porque o unicista, ele acredita que Deus primeiro é Pai, depois ele vem como Filho, depois ele vem como Espírito Santo. É mais ou menos isso que vocês acreditam? Eu não conheço a doutrina unicista, eu entendi o que você disse, e também o profeta William Branham nunca falou sobre o unicismo, né? E o profeta Carl Phillips nunca falou sobre isso. Agora, é um Deus que tem, além de 3 manifestações, ele pode se manifestar como quiser, porque Deus tem muitos atributos, atributos de salvador, de curador, de libertador, muitos atributos, e um dos seus atributos é o seu atributo de pai, que ele é o criador, e ele pode criar. Ele tem um atributo de filho, e como filho, ele salva a humanidade. E uma dessas vezes que ele veio, foi num homem, numa pessoa chamada Jesus de Nazaré. O anjo disse, coloque o nome do menino. Jesus é o nome do menino, Jesus é o nome do corpo, do tabernáculo, a qual o Pai, Deus, que é o Espírito, entraria para ele mesmo redimir a humanidade. E Paulo disse que fomos redimidos pelo sangue de Deus, né? Ele nos redimiu pelo seu próprio sangue. Então, o que nós acreditamos é que houve, sim, e há um Deus que, no Antigo Testamento, ele se manifestava como Jeová, e ele era Espírito. Sim, ele era Espírito e estava sobre todos, né? Depois, este mesmo Deus habitou entre nós, de acordo com João capítulo 1, versículo 1 em diante, é dito que a palavra, o verbo, que era Deus, né, se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Os apóstolos dizendo lá, João dizendo isso. E nós vimos a sua glória. E Paulo disse em Colossenses que toda a plenitude da divindade habitava corporalmente Jesus Cristo. Então, nesse tempo, quando havia um homem na terra chamado Jesus, ali era Deus, na sua forma humana, vivendo com os homens na terra. Depois do seu sacrifício e sua ressurreição, este mesmo Jesus Cristo, que antes era Espírito e agora era carne, volta à sua forma que ele tinha antes, que é Espírito. E foi nesta forma de Espírito, nessa forma de Pai, que ele aparece para Paulo a caminho de Damasco. Então, Jesus não disse, eu vou para o Pai, mas ele disse, eu retorno ao Pai. Ou seja, eu retorno à minha forma de Espírito, à minha forma de Pai. Então, não é que ele foi para algum lugar para estar com alguém, mas ele retorna para a mesma forma que ele tinha antes. E, nesta forma, ele veio habitar em todos aqueles que haviam recebido o seu sacrifício, para habitar neles e, assim, ser o Consolador prometido. Na verdade, você é unicista, né? Que você não sabia que era, mas isso é exatamente a crença defendida por William Marion Branham. Ele usa a expressão unicismo, sim, né? Poucas vezes mais usa, porque era uma doutrina ensinada desde os tempos de Sabélio, que foi considerado como um herege da igreja. Isso aí eu estou dizendo porque só para título de informação. Não estou chamando ninguém de herege aqui, não, tá? Apenas estou dizendo isso. No século III para o século IV já existia um sujeito chamado Sabélio, que ensinava o sabelianismo, onde ele dizia que, na verdade, o Pai veio aqui na Terra no Filho, né? Enfim, mais ou menos isso. Agora, nós acreditamos que o Pai é uma pessoa e o Filho é outra. Pelo que eu entendi, você não acredita nisso. Hoje, lá no céu, não tem duas pessoas, uma sendo o Pai e a outra sendo o Filho. Nós não acreditamos, né? Por exemplo, se você lê o Antigo Testamento, você vai ver no livro de Isaías e em outros lugares, Deus dizendo, antes de mim não houve Deus, depois de mim não haverá Deus. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou alfa, eu sou ômega, eu sou o todo-poderoso. Não existe dois todo-poderosos. Mas quando você vê Apocalipse 1:8, quando você vê Apocalipse 1:17, e quando você vê Apocalipse 22:13, você vai ver que é Jesus falando. E Jesus disse em Apocalipse 1:8, eu sou alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Disse o Senhor aquele que era, o que é e o que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. É Jesus falando. Ali é fala de Jesus. Não é a fala do Pai, o Jeová. Apocalipse 1:17 diz, eu sou o primeiro e sou o último. Eu que fui morto, mas estou vivo. Jesus está dizendo, eu fui morto e estou vivo, mas ele está dizendo, eu sou o primeiro e o último. Se há duas pessoas, quem foi o primeiro? Foi Deus, o Pai, ou Deus, o Filho? Porque Jesus diz, eu sou o primeiro e o último,
aquele que foi morto, quem foi morto foi Jesus, não foi o pai que foi morto. Se é que se entende que é duas pessoas, entende? Aquele que foi morto, mas estou vivo, e vivo para todo sempre no século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno, né? Em Apocalipse 22:13, ele diz, eu sou alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. É Jesus que está falando, não é Deus o Pai. Se é duas pessoas como pregam os católicos, evangélicos, protestantes, então aí há uma contradição, nós não acreditamos assim. Agora, só para completar a sua questão, Isaías 9:6 diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, né? E o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O mesmo versículo que diz que ele seria um menino, diz que ele seria Deus forte e Pai da eternidade. Não pode ter dois Pai da eternidade. Se é duas pessoas e Deus é um Pai da eternidade, como que Jesus também poderia ser o Pai da eternidade sendo a segunda pessoa? Também Isaías 7, versículo 14, diz, e o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. E lá em Mateus você vê o significado que é Deus conosco. Não um filho conosco, não um enviado conosco, não um anjo conosco, mas lá diz que era Deus conosco e não há dois deuses. Eu sei. Só para você entender, porque eu já vi seus debates, né? Antes de fazer a entrevista, eu vi como você debate. A maioria dos evangélicos que debatem com você defendendo a Trindade, que dizem que eu sou um especialista na doutrina da Trindade, eu olho e vejo esse pessoal argumentando com você, eu falo, Jesus amado, eles não estão defendendo a Trindade coisa nenhuma. Por quê? Porque a maioria dos evangélicos não conhecem de fato o que é o ensino da doutrina da Trindade. Eu acho que eu vou... Você viu como é que é a minha conversa, o meu estilo, eu não ofendo ninguém. Eu terei o enorme prazer em agendar uma conversa com você, aí sim um debate, mas nesse tom de conversa respeitosa, né? A respeito da doutrina da Trindade, tá? Porque é assim, né? Nós acreditamos que há um só Deus, e não dois deuses, né? Quando você pergunta assim, olha, mas espera lá, né? Que negócio é esse? Não tem dois todo-poderosos, né? Não tem mesmo, é um só. O que nós acreditamos é que esse Deus todo-poderoso, exatamente por ser todo-poderoso, ele pode ser três pessoas distintas num único Deus. Entendeu? Não é que não há três deuses verdadeiros, não há três deuses todo-poderosos na doutrina da Trindade. Então é mais ou menos assim. Você imagina, você sabe que Deus está em toda parte. Você pelo menos acredita nisso, né? Então, o Pai, ele está em toda parte. O Filho, ele está em toda parte. O Espírito Santo está em toda parte. Então, são três pessoas distintas que estão em toda parte. E por isso constituem uma só coisa, um só Deus. Entendeu? Então, mas nós fazemos a distinção entre pessoas, por quê? É isso que eu vou perguntar para você. Por exemplo, eu queria fazer uma pergunta para você sobre João capítulo 16, certo? João capítulo 16, versículo 13 e 14, Jesus aqui está prometendo o Consolador. E ele fala assim, olha, você está com a Bíblia aberta aí? Não, a minha Bíblia está no meu celular, mas pode falar que... Tá. Ok. Então Jesus ele fala assim, olha, quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E não falará de si mesmo, ou seja, ele não vai falar da sua própria iniciativa. Porque Jesus ele fala muitas vezes, eu não falo da minha própria iniciativa, eu falo as coisas que o Pai fala por mim. Né? O Espírito Santo não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele, ou seja, o Espírito Santo, quando ele vier, ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Tudo que o Pai tem é meu, por isso que vos disse que ele, ou seja, o Espírito Santo, recebendo do que é meu, o anunciará a vós.
esse texto, para mim, o apóstolo Deltamar, ele está mostrando claramente que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra, o Espírito Santo é outra. Por quê? Porque Jesus fala aqui que quando o Espírito Santo vem, assim como Jesus não falava dele mesmo, da sua própria motivação, o Espírito Santo também não falaria do seu próprio impulso, mas ele falaria aquilo que tivesse ouvido. Se o Espírito Santo e o Pai são a mesma pessoa, como é que o Espírito Santo só fala do que ouve, segundo esse versículo? Porque você não pode falar do que ouve de você mesmo, né? Então, segundo esse versículo, para a gente, aquilo que o Espírito Santo fala é porque, na Trindade, eles são iguais em divindade, é o mesmo Deus, mas é o Pai que determina o que o Filho e o que o Espírito Santo vão dizer. Então, eles são iguais em divindade, mas em função, não. São funções distintas. Então, o que o Espírito Santo fala para nós é aquilo que o Pai determina que seja falado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo só nos fala daquilo que ouve. Qual é a sua opinião sobre esse argumento? Então, eu gostaria de dizer uma coisa aqui, antes de responder a sua questão, é que, de fato, Deus, ele se manifesta numa trindade, né? Mas não de pessoas, mas é uma trindade de manifestação. Por exemplo, Deus, o Pai, acima de nós, né? Agora, o profeta é o Filho na Terra, ou seja, é Deus conosco. Então, Deus tem a sua manifestação de Deus, o Pai, acima de nós, e o Filho, o profeta, porque o Filho não é só Jesus. As pessoas pensam que o Filho de Deus é só Jesus, porque tem lá a palavra unigênito. Então, eles pensam, não, o Filho de Deus é só Jesus. Cada profeta mensageiro é o Filho de Deus. Ele é o unigênito de Deus no seu tempo, porque Deus só tem um profeta. Então, Deus, o Pai, acima de nós, o Filho, que é um profeta no meio dos homens, entre nós, e o Espírito Santo, que é o Consolador que está falando em nós aí. Agora, quando você fala que em João 16, 13 e 14, né, Jesus prometendo enviar o Espírito Santo, eu estou de acordo. Mas também ele disse que ele, Jesus, ele estaria com os seus apóstolos, com seus discípulos, até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. É ele mesmo. Quando você lê as cartas de Paulo, Paulo, ora, vai dizer, vós que tem recebido o Espírito de Deus. Mas no mesmo versículo ele diz, vós que tem o Espírito de Cristo. Espírito de Deus e Espírito de Cristo é a mesma coisa. Nós não acreditamos em Santíssima Trindade. Agora, Jesus Cristo, de fato, prometeu enviar o Espírito Santo, e ele o fez, até para cumprir também Joel 2, 28, né? Mas isso não é acontece outro Consolador? em Atos capítulo 2. Não entendi? Mas não é outro Consolador? Não é outro? Porque se Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, por que outro? Eu vou chegar lá. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Por exemplo, um ator. Um ator pode fazer vários papéis numa mesma peça. Ele entra e ele está em um personagem. Depois, as cortinas se fecham, ele retorna em outro personagem. Ele pode mudar algumas coisas, mas é a mesma pessoa. Depois, as cortinas se fecham, ele retorna em outro personagem. Então, Deus, no Antigo Testamento, ele era Deus o Pai, Espírito. Ali era uma manifestação dele. Depois, o Filho é uma manifestação dele. E depois, o Espírito Santo é ele mesmo, na sua forma de Espírito, para habitar, não outro. Agora, quando diz outro, é uma outra forma, porque aqui ele estava como homem, carne humana. Outra forma. Uma outra manifestação de Espírito para habitar nos homens que ele havia resgatado, né? Então, eu estava dizendo que Jesus Cristo prometeu enviar o Consolador. Eu estou de acordo. O Consolador veio em Atos capítulo 2. Mas veja aqui, tem que ter um profeta. E lá, esse Espírito diz, e Pedro, cheio do Espírito Santo, é quem falou com a multidão. Então, tem que ter um profeta. É o Espírito e um homem. E depois, todos aqueles que acreditam nesse profeta receberão do mesmo Espírito. E aí Pedro diz, depois da pergunta, o que faremos, varões e irmãos? Ele diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo só viria sobre eles depois de acreditar no que Pedro pregava. O Espírito Santo, primeiramente, está em um profeta.
Veja que no Antigo Testamento, o Espírito de Deus estava em Moisés sozinho. E depois Moisés passa esse Espírito para os 70 anciões para ajudá-lo no seu ministério. Jesus tinha o Espírito Santo sozinho. E depois ele promete derramar esse Espírito Santo sobre os seus apóstolos e discípulos. Isso acontece em Atos capítulo 2. Então, quando não há um profeta de Deus na terra, as pessoas têm o Espírito Santo de forma individual. Mas o Espírito Santo só vem de uma forma coletiva quando há um profeta de Deus na terra. Porque é o profeta que traz isto para a terra. A unidade da fé, a unidade do batismo, a unidade de doutrina. É por isso que o mundo religioso está dividido, porque eles não têm um único profeta. Mas no tempo de Jesus, todos os que criam em Jesus deveriam girar em torno de Jesus. Para as nações, no ano 53, todos tinham que girar em torno de Paulo. Então, é assim que nós entendemos, não 2 deuses, 3 deuses, mas o único Deus que é Jesus Cristo. Para me finalizar, vou dar um outro exemplo. Eu sou apenas um homem, mas eu tenho vários atributos, ou seja, eu tenho posso dizer, várias comissões, ou vários ministérios, por exemplo. Eu sou um homem, Deltamar Costa, mas eu tenho o ministério de pai. Eu tenho um atributo de pai, porque eu tenho filhos. E eu tenho um atributo de filhos, porque eu tenho um pai. E eu sou ser humano é o que eu sou. Então, Deus tem o atributo de pai, porque ele criou todas as coisas. Ele tem o atributo de filho, porque ele mesmo se fez carne para morrer pela humanidade. E ele tem o atributo de consolador, que é o Espírito Santo. Um único Deus em 3 formas. Eu, o único homem, em 3 formas diferentes. Ok. Nós vamos conversar isso mais vezes, né? Mas o que eu tenho dificuldade de compreender o que você está falando é o seguinte: você pode ter 3 funções diferentes no seu dia a dia, mas você não pode conversar com você mesmo. Você entende? Então, a gente, por exemplo, a Bíblia mostra em 1 Coríntios 15, 24 a 28, que o filho, quando a morte for reduzida a nada, ele vai se sujeitar ao pai que lhe sujeitou todas as coisas. E aí, olha, tem que ser pessoas distintas, porque uma pessoa não pode se sujeitar a ela mesma. Entendeu? A Bíblia mostra que o filho entregará o reino a seu Deus e Pai. Então, há mas aí a gente precisa ter um tempo para conversar sobre isso, né? E a gente vai fazer um bate-papo sobre isso. O que eu queria te perguntar é o seguinte: o pessoal diz que o Cacu Felipe, o profeta Cacu Felipe... tem uma pergunta também, antes dessa, pera lá. Você fala assim, quando a Bíblia fala que há um único Deus, então não pode haver 2 deuses. Se a Bíblia fala que há um único Filho, que é Jesus, o único gerado, qual é a base bíblica que você tem para dizer que cada profeta é um filho gerado? Se a Bíblia fala que Jesus é o único filho, o unigênito de Deus. Tá? Qual é a base bíblica que você tem que, além de Jesus Cristo, um outro profeta foi chamado de unigênito? Ok, então, nem tudo está escrito na Bíblia. Quando Moisés veio, as coisas que Moisés escreveu, ele não pegou base em nenhum lugar. E simplesmente as pessoas tinham que acreditar que era uma revelação. Depois, cada profeta veio trazer algo novo, e as pessoas tinham que acreditar. Aquilo não estava expressamente escrito em nenhum lugar. Quando Jesus falava, os judeus poderiam perguntar, mas onde é que está escrito que deve oferecer a outra face? Onde é que está escrito que temos que amar os nossos inimigos? Onde é que está escrito que não tem que apedrejar só quem não tem pecado? Jesus falava muitas coisas que não estava escrito, porque Jesus era o legislador da palavra, aquele que traz a revelação. Agora, o próprio Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, faria eles compreender coisas que eles não tinham compreendido. Jesus disse, há muitas coisas que tenho para vos dizer, mas vós não suportais agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos fará saber de toda a verdade. Vocês entenderão tudo o que eu vos tenho dito, tudo o que eu vos tenho anunciado. E aí Pedro tem uma revelação. Pedro escreve as suas cartas, as suas epístolas. Tiago escreve, o Judas escreve, o João escreve, o Paulo escreve. E alguém poderia perguntar a Paulo, mas onde é que está escrito na Bíblia que tem que ter isso ou tem que ter aquilo? Então, o profeta Cacu Felipe traz a revelação de Jesus Cristo. E o profeta nos fez saber que cada profeta mensageiro é o unigênito Filho de Deus. E Paulo disse no seu tempo que agradou a Deus revelar o Filho nele.
agradou a Deus revelar o Filho nele. Agora, a luz, ela vai brilhando a cada dia. Não recebemos toda a revelação de uma vez só. É como uma planta, senhor Galo, uma planta pequena que nasce. Ela não precisa de raiz profunda, porque o vento não vai derrubá-la. Ela recebe pouco vento. Mas de acordo com que ela vai crescendo, então ela precisa aprofundar suas raízes, porque o vento pegará nela mais forte. Então, cada tempo, Deus envia uma porção da sua palavra para os seus filhos na terra. E hoje nós sabemos que cada profeta mensageiro é o unigênito filho de Deus no seu tempo. Noé era o unigênito filho de Deus no seu tempo, não tinha outro. Moisés, o unigênito filho de Deus no seu tempo. Jesus, o unigênito filho de Deus. A diferença entre Jesus, os outros profetas e Cacó Filipe também é o unigênito filho de Deus. É que esse unigênito filho de Deus, do ano 33, ele tinha 2 ministérios, um para salvar os seus irmãos judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e outro para redimir a humanidade. O ministério de remissão da humanidade pertence somente a Jesus. Então, nem tudo você vai encontrar literalmente escrito na Bíblia. Muito bem. Não dá tempo, né, da gente perguntar tudo, né? Mas eu vou fazer outra pergunta, então. O pessoal anda dizendo que o Cacó Filipe diz que a Bíblia não é, vamos dizer assim, que nós podemos ir além da Bíblia, sim. E que o fato da Bíblia ser um livro inspirado não quer dizer que outras revelações além da Bíblia não possam ser dadas. Então, vocês acreditam que além do que está fechado na Bíblia, no cânon bíblico, ainda assim, Deus pode revelar outras verdades, então a Bíblia não seria um livro suficiente para nós. Ou seja, a verdade de Deus não está toda revelada na Bíblia. Então a Bíblia não é um livro suficiente. Além da Bíblia, um profeta pode revelar novas coisas, é isso? Sim, é exatamente isso. E isto é fácil a compreensão. Por exemplo, quando as pessoas dizem que a Bíblia é um livro inspirado, e que isso, a Bíblia, aquilo, a Bíblia, eu perguntaria, aqueles que acreditam em Lutero, as 95 teses de Lutero não são inspiradas? São inspiradas. Por que as teses de Lutero não estão na sua Bíblia? Aqueles que acreditam em John Wesley e pregam a mensagem de John Wesley, não é inspirado? É inspirado. Por que os livros de John Wesley não estão na sua Bíblia? Aqueles que pregam a doutrina de Calvino, a dupla predestinação, não é inspirado? É inspirado. Ele sabe que é inspirado, mas não está na sua Bíblia. E quando você fala de canon, eu pergunto, foi Deus que mandou os homens fechar o canon? Qual foi o profeta que mandou fechar o canon? Porque Deus fala por meio dos profetas. Quando o canon do Antigo Testamento foi fechado no primeiro século, foi Deus que o mandou? Qual foi o profeta que disse? Qual foi o apóstolo que disse para fechar o canon? Quando depois o segundo canon do Novo Testamento foi fechado, penso que no segundo ou no terceiro século, quem mandou fechar esse canon? Qual foi o apóstolo? Qual foi o profeta? Não foi Deus que mandou fechar. A Bíblia, a biblioteca de Deus completa está nos céus, de acordo com o Salmo 119, versículo 89. Esta Bíblia de 66 livros que nós temos aqui é apenas uma porção da biblioteca de Deus, ela é incompleta. Aplicativo Profeta Cacó Filipe Oficial, para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Toda a mensagem do Profeta Cacó Filipe, em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Seja qual for a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacó Filipe é para você.